é muito fácil, amar os nossos é muito fácil. O difícil é amar aquele que é o nosso opositor, né? Isso é que é complicado, né? Mas a gente vai conseguindo, certo? Boa noite, Júnior. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Ok? Alguém deseja fazer a prece para a gente iniciar o nosso estudo da tarde? Ou não? Não? Então tá bom. Então a gente faz a prece, ok? Vamos lá então, fazendo a nossa prece de abertura do estudo da tarde de hoje, rogando com os nossos corações. Pai de infinita misericórdia, Jesus amigo, companheiro nosso de cada hora. Mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em torno de Ti, do Teu Evangelho, para estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre o pensamento de Leon Denis, em torno desse tema, às vezes tão difícil para a gente entender e para a gente aceitar, que é a morte. Envolva a todos nós que aqui estamos presentes, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, envolva aqueles companheiros que não puderam chegar até aqui, até a nossa salinha, neste momento, envolva, enfim, Senhor, a todos nós. Inspira-nos, mestre amigo, a ter sempre a palavra que esclarece, a palavra que edifica, a palavra que consola, a palavra que educa, Senhor Jesus. Que possamos ter sempre em mente o nosso compromisso maior contigo, com Deus, com essa doutrina que nos acalenta tanto os nossos momentos de dor. Que a tua paz possa se fazer presente em nossos corações e sob as tuas bênçãos, Senhor, sob as bênçãos dos nossos amigos espirituais que conduzem verdadeiramente esta tarefa, mas acima de tudo, em nome de Deus e sob as bênçãos de Deus, que possamos iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, gente, nós estamos estudando aí a morte, né? Nós já vimos duas partes desse capítulo, que é um capítulo até grande, não é um capítulo pequeno, e vamos ver hoje a terceira parte, que começa no meu livro, que é antigo, da FEB, na página 136, que começa assim: muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Ok? Acharam aí? Achou aí, Nina Mil? Isso, Nina, exato. Então, o Denis diz assim para a gente: muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem os espíritos, quase nunca há dor, morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. No entanto, se considerar o sossego, a serenidade de certos doentes nas horas derradeiras e a agitação convulsiva, a agonia de outros, deve reconhecer-se que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos. Os sofrimentos são tanto mais vivos quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Tudo o que os pode diminuir, enfraquecer, tornará a separação mais rápida, a transição menos dolorosa. Olha só, a gente não pode negar de forma alguma que a gente tem medo da morte, né? Quem que não tem medo da morte? Eu tenho. Quem não tem medo da morte, né? E já tive a oportunidade de vê-la assim, pertinho de mim, dando um tchauzinho para mim, dizendo: oi, como vai? Tudo bem contigo? Né? Quem que não tem medo da morte? De repente, como o Denis coloca aqui, olha, a gente é presunção, né? Como o Denis coloca aqui, a gente tem medo da modalidade de morte que a gente possa sofrer. De que jeito vai ser? Como é que eu vou morrer? Eu vou sofrer? Eu vou sentir dor? Como é que vai ser esse meu processo de desencarne? Né? Como é que eu vou sofrer? Ah, será que se eu morrer de repente é ruim?
Será que eu me dando conta do que eu estou no mundo espiritual, no plano espiritual, e eu perdi o meu corpo assim de uma hora para outra, será que é ruim? A gente não tem pessoas que dizem assim, as pessoas, você morrer de repente é uma bênção, né? Você conseguiu morrer de repente, você nem se deu conta do que sentiu, né? Então todos esses sentimentos tomam conta da gente na hora que você está no perigo. Não, Aline, bom, eu não estou escutando picotado. Para vocês está picotado? Aline, tenta sair e retornar, de repente melhora. Então, a gente fica pensando assim, como é que é? Né? Eu vou sofrer? Eu vou sentir dor? Eu vou acabar sentindo dor? Ou depois eu não vou sentir dor? Né? Eu vou passar por um processo de dor, por um processo de sofrimento, até eu chegar a hora lá, o momento em que eu vou precisar desencarnar? Isso ninguém sabe. A gente não tem como saber. A gente não tem como adivinhar como será esse processo, como será esse momento. Na verdade, a gente não tem como. Então não adianta ficar preocupado com isso. Se eu começar a me preocupar não com isso, com aquilo que eu tiver que passar, mas com o meu anterior, como é que eu estou me preparando para esse momento? Como é que eu estou me adequando a esse momento? Porque na realidade é a única certeza que a gente tem. Isso é lugar comum a gente falar isso, né? É lugar comum a gente dizer que a única certeza que se tem é que uma hora a gente desencarna, não é verdade? Então, se eu começar a me preocupar com o meu anterior, com o caminho que eu vou seguir, então certamente aquele momento que será o meu momento crucial pode ser de sofrimento, pode ser de dor, mas pode não ser de sofrimento. Que a gente já viu aqui ao longo dos outros momentos que nós estamos estudando esse livro, e o livro Depois da Morte, que a dor ela pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Vai depender de como eu vou ultrapassar esse momento de dor. Então, o que Denis coloca no instante da morte, dizem que quase não há dor, morre-se como se adormece. Né? Não sei, eu não me lembro, tenho certeza que eu já morri outras vezes, mas eu não me lembro das minhas outras vidas. Então eu estou preocupada agora, com o meu aqui e com o meu agora. E ele coloca uma coisa aqui muito interessante, quando ele diz assim, sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas também sofremos nas doenças de que nos curamos. Então olha só, esses momentos, né, de dor que a gente sofre com as doenças que acometem o nosso corpo, nós passamos por um momento mais difícil, mais complicado, para alcançar a cura daquela doença, né? E nós passamos também por esse momento complicado quando nós desencarnamos, pode ser ou não. Então, mais uma vez, a gente vai vendo isso, né, que Denis já falou para a gente lá atrás. A dor pode ser inevitável, eu passar por aquele momento de dor. Até porque é na dor que eu vou refletir sobre a minha vida. É no momento da dor que eu vou refletir sobre as minhas atitudes, sobre os meus atos, sobre os meus pensamentos, sobre a maneira como eu me comporto diante da vida, como eu me comporto diante dos outros, como eu me comporto diante de mim mesmo. Né? Então, é nesse momento que a gente vai reavaliar e redimensionar os nossos valores. Né? Agora, não significa que essa dor vá culminar, esse momento difícil, vá culminar com o meu desencarne. Se a gente souber aproveitar, ele sempre vai culminar com a melhora do nosso espírito, a melhora do nosso patrimônio espiritual, que pode desencadear num desencarne ou não. Né? Isso é uma consequência. Eu não sei qual foi a programação reencarnatória com a qual eu assumi o compromisso no momento que eu estava reencarnando. Eu não sei qual foi a minha programação reencarnatória. A gente não sabe. Né? Então a gente só tem que preparar o antes, para no momento em que chegar, e é inevitável que chegue, que vai chegar, que a gente possa ter tranquilidade
discernimento e não entre nesse quadro, né, que Denis fala nesse outro parágrafo, quando ele diz assim: os sofrimentos são tanto mais vivos quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Quando eu me apego às coisas materiais, quando eu sou muito presa às coisas materiais, quando eu considero tudo meu, né? É o meu livro, é a minha casa, é o meu computador, é o meu marido, são os meus filhos, a minha esposa, o meu, a minha, e por aí a gente vai, né? Quando a gente não consegue se desfazer de alguma coisa material para passar para alguém, né, para doar para alguém, fica complicado. Né? Quantas vezes a gente, ao arrumar uma gaveta, a gente vai retirar lá as roupas? Não, eu vou fazer uma arrumação no meu armário, eu vou retirar as coisas que eu não uso. Esse retira, são de coisa. Isso eu não uso, isso eu não uso, isso eu não uso, isso eu não uso. Aí depois, antes de você doar, você vai fazer uma análise daquilo. Bom, mas essa camiseta aqui, olha só, ela é tão gostosa, sabe? Ela tá assim meio usada, mas ela é tão gostosa. Ah, não vou doar agora não, vou deixar guardada para daqui mais um pouco eu doar, porque eu ainda vou usar. Ah, esse vestido, esse sapato também. Ah, essa camisa ou esse terno também. Eu vou retirar. Eu tirei tudo aquilo para doar, mas depois eu fui reavaliar aquele material e vi que tinham coisas ali que realmente eu ainda poderia utilizar. Aí eu tiro da minha sacola de doação e volta para o meu armário, volta para a minha gaveta. E eu acabo não utilizando outra vez. O que é isso, senão a dificuldade de se desvencilhar das coisas que a gente tem? Acaba não doando nada. O que é isso? É apego. Né? Então eu sou apegada àquela camiseta, tá velha, furadinha, mas ela é tão gostosa. No calor é tão gostoso dormir com essa camiseta assim velha, furadinha, né? É apego, é apego. Quanto mais apegado nós somos às coisas materiais, mais difícil se torna você se desvencilhar delas. Né? É esse ato de você tirar tudo e depois você reavaliar e dizer, não, mas isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. De 10 camisetas que você tirou, você vai doar uma. 9, você chegou à conclusão que você ainda vai precisar delas e não vai usar. E não vai usar. Isso com tudo. Né? Ah, eu guardo aquela xícara que foi da minha bisavó. A xícara está lascada, a xícara está velha, a xícara está... Mas foi da minha bisavó. Sabe? Foi da minha bisavó. Então eu tenho que guardar. Né? Eu guardo esse prato todo lascadinho, todo rachado, todo não sei das quantas, porque também foi do casamento da mãe da minha bisavó. Olha, isso está na família há séculos. Eu não paro para pensar que tem gente que aquela caneca, aquela xícara rachada ou toda ou com a beira quebradinha, etc. Então, tem gente que não tem nada daquilo. Né? Tem gente que não tem nada daquilo. Hoje mesmo, num grupo que eu faço parte, às quintas-feiras à tarde, não é um grupo espírita, é um grupo de uma outra atividade que eu desenvolvo, uma companheira pedindo, que ela atende uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro, uma companheira vai pedindo, olha só, a gente precisa de copo. Quando chega com um copo lá para doar para as pessoas, fica todo mundo doido atrás de copo. Então ela estava pedindo, se você tiver copo de requeijão, copo de geleia, copo de que vem de massa de tomate, ervilha, petit pois, milho, que são essas coisas que a gente compra, se tiver você guarda e você traz para mim, porque a necessidade de copo é muito grande. Copo. Gente, para pensar que alguém precisa de copo para alguma coisa, né? A gente não para pensar com isso, né? Então é difícil. Não tem copo. Até lata. Você tiver latinha, se tiver latinha de leite condensado, coisa e tal, porque aproveitem. É uma comunidade extremamente carente que não tem nada. Não tem nada. Exato, Francis. A gente tem coleção em casa. Aí eu tenho aquele copo que foi da minha bisavó, que eu não uso, que é para não quebrar. De repente o armário despenca da parede, plof, cai no chão, quebra tudo. Né? Então, vamos dar utilidade a essas coisas. Então, no momento em que eu estou para desencarnar,
todo esse meu apego material vai ficar mais difícil para mim, é claro. Entende? Então eu vou desencarnar e tudo aquilo que eu juntei a minha vida inteira, que eu trabalhei para juntar a minha vida inteira, como é que vai ser isso? Com quem vai ficar a minha casa? Com quem vão ficar os meus utensílios? Com quem vai ficar as minhas roupas? O que vão fazer disso? E a gente tem isso assim muito claro no livro Voltei, do irmão Jacó, né? Irmão Jacó, é do livro Voltei, que é o Frederico Figner, né? É o irmão Jacó. Ele descreve isso com uma riqueza de detalhes muito grande. Quando ele está para desfazer os laços perispirituais, que ele olha aqueles objetos que ele tinha tanto carinho, que ele recebeu, que ele gostava, os objetos pareciam como se estivesse prendendo ele magneticamente, eliminavam não, mas irradiavam determinados tipos de raios, né, que acabavam prendendo ele magneticamente aquilo ali. Né? Então esse desapego começa agora, porque a gente não leva nem o corpo da gente. Nem o corpo a gente carrega. O corpo vai ficar depositado lá e o espírito vai seguir em frente. Né? Então, o irmão Jacó, muito interessante, muito bom. Dá para a gente ler lá, que vai ser bem interessante isso. Então, a morte é o que vai culminar. Ela vai culminar com esse processo, vai culminar lá. Mas esse processo começa antes. Então, eu vou ter aquele momento da transição do corpo material, de deixar o corpo material e passar para o plano espiritual, eu vou construindo ao longo da minha vida, com os meus atos, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com todo esse material que já existe dentro de mim e que eu preciso trabalhar esse material. Né? Bom, aí Denis, posso continuar? Tudo ok? Aí, boa noite, Vulcão. Aí Denis continua assim para a gente. Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela, não sucede o mesmo com os sensuais, os violentos, os criminosos, os suicidas. Certo? Uma vez transposta a passagem, souberam prado, as suas faculdades ficam veladas, as suas percepções mal se exercem através de um nevoeiro mais ou menos denso. A duração da perturbação varia segundo a natureza e o valor moral delas. Pode ser muito prolongada para as mais atrasadas e chegar a anos até. Depois, pouco a pouco, vai se adelgaçando a bruma, as percepções ganham maior nitidez, o espírito readquire a lucidez, desperta para a nova vida e a vida no espaço. Solene é esse instante para ele, mais decisivo, mais formidável do que a hora da morte, porque segundo o seu valor e o seu grau de pureza, será tranquilo e delicioso, cheio de ansiedade ou de sofrimento, esse despertar. Né? Então, ele vem falando de novo, né? Como é que vai ser essa passagem? Como é que você vai encarar essa passagem? Essa passagem, a perturbação que é natural quando você passa por um momento difícil, que a gente não vai dizer que seja um momento fácil, é um momento difícil, né? Uma coisa é a gente falar em tese, a outra coisa é a gente falar vivenciando aquilo. A gente pode falar, né, que vai se preparando, que vai se organizando, que vai isso, que vai aquilo, mas no momento a coisa fica complicada. Então é necessário o equilíbrio, a necessidade da oração, a importância da oração, a importância do equilíbrio para esse momento. É aquela análisezinha que a gente vai fazendo da vida da gente todinha, né? Desde lá do início, aquele filminho que vai passando, nos mostrando todos os aspectos, todos os passos, todas as cenas da minha vida. Né? Deve ser uma coisa assim um tanto quanto complicada, né? Mas é uma coisa que a gente precisa se preparar para isso. A fé, a gente ter a fé, ter a certeza que não estamos desamparados, né? Que o amparo existe,
que o amparo está lá nos aguardando, nos envolvendo, nos ajudando em toda essa trajetória, em toda essa caminhada, mas existe uma parte que é minha. Eu preciso fazer essa parte, não é o outro que vai fazer por mim. A prece é importante, a oração é importante, o pensamento dos amigos é importante, mas existe uma parte que é o meu trabalho diante disso tudo. Então eu preciso desenvolver isso diante de mim, né? Diante da minha consciência, né? Então esse momento é o momento que a gente vai preparando antes, né? O momento que a gente vai preparando. E quantas vezes não sei se eu já comentei isso aqui, mas certa vez, em uma reunião de atendimento a espíritos sofredores, que nós chamamos de desobsessão, houve um grupo, no trabalho que nós fazíamos, no grupo que nós trabalhávamos, em que chegou um grupo de espíritos que reclamava da posse de terrenos de uma região aqui do Rio de Janeiro, que naquela época, vamos dizer assim, há 200 e tantos anos atrás, aquilo pertencia a dois grandes grupos familiares, e que eram grupos rivais, né? Que tinha essas rixas de família, essas diferenças familiares, e eles detinham grande parte dessas terras. E um dos espíritos que chegou à mesa mediúnica para que conversássemos com ele vinha reclamando justamente disso, dizendo que aquele terreno era dele, que aquilo tudo era dele. Ele não tinha se dado conta de que ele não precisava de mais nada daquilo. Ele já havia desencarnado há 200 e tantos anos, ou há quase 200 anos, eu não me recordo direito. Então, olha como é que né, a posse do material, quando a gente fica presa nessa coisa da posse do material, que a gente acha que é uma bobagem, que é uma besteira, mas como é que isso fica preso na consciência do espírito em relação ao seu caminhar. Né? Então, ele não saía daquele endereço, porque aquele endereço estava localizado nessas tais terras, que ele queria reaver essas terras para ele, e ele dizendo que aquilo ali era dele. Ele estava ali para reclamar um direito que era dele. Então, é a posse do material. Ele não se dava conta que ele não precisava, que já nem mais existiam aquelas terras nos moldes como ele havia deixado, e que a posse daquele terreno, a posse daquela área para ele, não ia significar absolutamente nada. Ele não poderia fazer absolutamente nada com aquilo. Né? Então, é uma coisa que é complicada. Né? Então, quando ele fala aqui para a gente, né? O espírito readquire lucidez, desperta para a vida nova, a vida do espaço. Solene é insistente para ele, mais decisivo, mais formidável do que a hora da morte, porque segundo o seu valor e o seu grau de pureza, será tranquilo e delicioso, cheio de ansiedade ou de sofrimento, esse despertar. Né? Então, como é que vai ser isso? Como é que está a nossa preparação para a gente chegar até esse momento? Como é que a gente está em relação a essas vertentes da nossa existência para chegar a esse momento? Certo? Aí no parágrafo seguinte, Denis coloca assim para a gente: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos, brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, principalmente as preces improvisadas, são salutares, benfazejas para o espírito que deu a vida corporal. Pelo contrário, as orações vagas, pueris, das igrejas são muitas vezes ineficazes, pronunciadas maquinalmente, não adquire o valor vibratório de que faz do pensamento uma força penetrante, ao mesmo tempo uma luz. A importância da oração, a importância da prece, a importância do pensamento que a gente tem. Como é que a gente... Boa noite, apóstolo Valdemiro, seja muito bem-vindo. Como é que a gente se comporta em relação aos nossos pensamentos, né?
analisando os nossos pensamentos, como é que a gente se comporta diante da perda dos entes queridos. Como é que eu me comporto? Eu tenho certeza, existe em mim a certeza absoluta de que eu perdi o contato físico, mas esse amor construído não acabou, que eu vou conseguir, né? Eu tenho essa certeza sedimentada na minha alma pelos estudos que a doutrina espírita me faculta. Eu tenho certeza que existe a possibilidade de eu reencontrar esse ente querido, né, em algum momento das nossas existências. No momento que eu desencarnar, eu posso reencontrar lá essas pessoas queridas que já deixaram essa convivência física comigo, né? Ou como é que eu me comporto? Eu me desespero, eu choro, eu sofro, eu entro em desequilíbrio. Como é que eu me comporto diante disso? O chorar é normal? Claro. É salutar? Claro. A saudade existe e é grande? Sim, sem dúvida. Existem momentos que são extremamente difíceis para mim. Viver sem a presença física dessa pessoa tão querida, tão amada, que eu aprendi a conviver durante a minha vida inteira, sem dúvida alguma. Dói na alma da gente? Dói. Dói muito? Dói. Mas como é que eu estou endereçando a esses meus queridos que já me antecederam na viagem, nesta viagem, como é que eu estou endereçando os meus pensamentos? Quais são os pensamentos que eu estou endereçando a essas pessoas? São pensamentos de fé, são pensamentos de amor, carregados de saudade, carregados de tristeza pelo choro, carregados disso tudo, mas são pensamentos de confiança em Deus, de confiança na providência divina. São pensamentos de amor ou são pensamentos de revolta? Como é que eu fico me sentindo diante dessa perda? Como é que fica o meu coração? Como é que eu fico diante dessa perda? Eu me lamento todo dia porque essa pessoa não está mais ao meu lado? Eu me lamento com Deus porque Deus levou essa pessoa que era o meu amado, a minha amada, a minha mãe querida, o meu pai querido, o meu filho querido? Eu me lamento com Deus diante disso? Ou eu, por mais dor que eu sinta, eu confio em Deus acima de qualquer coisa e entrego a Deus essa joia rara com a qual eu tive a possibilidade de conviver durante algum tempo. Como é que eu estou endereçando esse pensamento? Que tipo de pensamento eu estou endereçando? E que tipo de pensamento essa pessoa está colhendo? Né? Porque ela vai colher aquilo que eu estiver mandando para ela. Então, se eu estiver mandando pensamentos, pensando nela, chorando, desesperado, voltamos a dizer, o choro é salutar? Sim, claro que é salutar. Há momentos que a gente sente a falta e se sente triste? Sim, mas momento é uma situação. Eu ficar o tempo todo em cima dessa dor é uma outra situação, é uma outra forma. Né? Então eu estou endereçando a ela, que é o meu amado, que é a minha amada, que é a minha pessoa querida, que é aquele ser que me criou, que me orientou e que conduziu a minha vida. Então aquilo que eu estou enviando, ela vai receber. Ele vai receber a minha tristeza, como ele vai receber a minha alegria. Ele vai receber o meu equilíbrio, como vai receber o meu desequilíbrio. Ele vai receber o meu desejo de que ele melhore, de que ele caminhe, ou aquela coisa que eu vou ficar presa. Ai meu Deus, eu não consigo, porque Deus foi injusto, porque Deus me tirou a pessoa que eu amava, porque isso não é justo, porque eu precisava. Isso tudo está chegando até ele. Né? E ele vai receber isso, e é isso que vai fortalecer, ou não. É isso que vai fortalecer esse espírito ou não. Né? Então, qual é a nossa postura? E que Denis coloca aqui nesse parágrafo. Ele coloca aqui. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, e principalmente as preces improvisadas, são salutares, benfazejos para o espírito que deixou a vida corporal. Porque quando eu faço uma prece, como ele coloca aqui,
essas preces, que não são preces de palavras que a gente decora, você está fazendo com o seu coração, você está enviando o teu sentimento. É o teu sentimento que está caminhando. É o amor que você sente que está sendo direcionado àquele ser que você tanto ama. Que você amou, não. Que você ama. Que não está agora, mas fisicamente ao teu lado. Então você está endereçando o teu amor. Então você fala do teu sentimento. Ah, mas eu não sei como é que eu vou falar. Tá, eu não sei como. Para mim, olha só. Para mim é mais fácil eu fazer uma prece lá com as orações que eu aprendi do que eu fazer uma prece lá com as minhas palavras. Então você faça a prece com o que você aprendeu, mas que você faça com o seu sentimento, que as suas palavras possam refletir o que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua alma. E não palavras simplesmente decoradas, palavras simplesmente, como é que se diz assim, colocadas, que não carreguem a sua emoção, que não carreguem aquilo que você realmente está sentindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Triângulo. Sejam muito bem-vindos. Que carregue isso. Então é isso que Denis vem falar para a gente, né? Pelo contrário, as orações vagas e pueris das igrejas são muito mais ineficazes, né? Porque é o teu coração, é a tua emoção que está chegando. Então, nós precisamos também compreender, entender a nossa postura diante daquele espírito que partiu. O que a gente quer desejar para ele? E lembrando que na grande maioria das vezes, não em todas, é claro, mas na grande maioria das vezes, um espírito ele se desprende desse simbólico material após, como o Denis coloca aqui atrás, um período de doença. Então ele está convalescendo. É igual a gente. Imagina a gente que por um problema qualquer você tem que se submeter a uma intervenção cirúrgica, a um tratamento, você tem que ficar internado, etc. e tal, porque o seu estado orgânico geral não está conseguindo se recuperar diante de uma problemática que ele possa ter no momento. Então você foi submeter uma cirurgia. Você operou, saiu da cirurgia e voltou para casa. Quando você chega em casa, depois que você tem alta no hospital, você necessita de um período de refazimento. A gente não necessita de um período de refazimento? De um período de controle de alimentação, controle de atividades, controle de uma série de coisas. Né? Então seria a mesma coisa se a gente sai de um hospital após um longo período de internação, por alguma questão que tenha nos levado ao hospital, quando a gente sai, né, de um grande período de internação, é a mesma coisa. A pessoa, se chega alguém, você volta, você chega em casa, depois de um período de internação, e alguém chega em casa e diz, olha só, fulano de tal, eu tenho que levantar, botar a laje da minha casa. Você pode me ajudar a botar a laje da minha casa? Eu preciso pintar alguma coisa, ou eu preciso dar faxina em algum lugar, ou eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aquela pessoa que está se convalescendo, ela tem condições de fazer alguma coisa? Né? Ela não tem condições, ela vai precisar de repouso, ela vai precisar de uma alimentação adequada, ela vai precisar de tranquilidade, de repouso físico, de repouso emocional também. Né? Porque se você fica o tempo todo falando, olha, teve um problema com teu filho, teve um problema com a tua filha, tem um problema com a sua mãe, tem um problema com não sei o quê, ela precisa de ter uma tranquilidade para que ela vai poder ajudar a todas essas pessoas, ela vai poder retomar a sua vida toda normalmente, mas ela precisa de um repouso. Assim é o espírito que desencarna, ele necessita de ter o apoio, ele necessita da prece, ele necessita da oração, ele necessita do pensamento positivo, ele necessita da nossa alegria, da nossa confiança em Deus, para que ele possa se refazer, para que ele possa se recuperar dentro das instâncias em que ele precisa ficar, para que ele possa retomar depois as suas atividades e continuar a sua jornada. Então a nossa postura diante desses irmãos, desses entes queridos que partem antes da gente, também é muito importante. Certo? Bom, aí ele continua aqui para a gente. O cerimonial religioso em uso, pouco auxílio e conforto dá,
em geral os defuntos. Os assistentes dessas manifestações, na ignorância das condições de sobrevivência, ficam indiferentes e distraídos. É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste em nossa época a uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o saimento, tudo causa penosa impressão. Bem pouco dos que formam o acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. Ou seja, ele está falando de quê? Do comportamento dos encarnados diante do desencarnado. Né? São os pensamentos, são os comentários, são os falatórios. Comportamento do desencarnado, do encarnado diante do desencarnado. Qual é a minha postura diante? Qual é a minha colocação, a minha postura quando eu compareço a um velório? Qual é a minha postura quando eu compareço a essas cerimônias? Né? Como é que faz? Eu chego, como é que eu faço? Eu chego, eu rezo, eu faço a minha oração, peço que Deus acompanhe, que Deus continue com ele, que os espíritos responsáveis pela sua encarnação, os espíritos tutelares possam continuar acompanhando aquele companheiro que se despede do corpo material, né, que conduza a sua nova jornada, que conduza a sua caminhada, que ele seja envolvido, né, em amor. Como é que é a minha postura diante desse momento, dessa cerimônia? Né? E não é só a postura daquilo que eu falo, é a postura daquilo que eu penso. É a postura daquilo que eu penso. Né? Como é que eu me coloco lá? Né? Como é que a menina colocou aqui? Bem poucos dos que acompanham o enterro pensam no defunto e sentem como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. Exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas comparecem, porque comparecem lá, não se preocupam com isso. Mas se a gente tem o conhecimento, a gente precisa começar a se preocupar com a nossa postura diante dessas solenidades, diante desse momento, que é um ritual das pessoas. Sim, é um ritual. Como existe um ritual em tudo, mas é a minha postura diante daquele ser do qual eu estou me despedindo. Certo? Aí mais à frente, Denis coloca assim para a gente: as preces fervorosas dos amigos, dos parentes, são muito mais eficazes para o espírito do morto do que as manifestações do culto mais pomposo. Por quê? Porque não que o culto pomposo, né, não que as pessoas das diversas religiões que chegam no momento do sepultamento, no momento do velório, que chegam para fazer lá a prece, que chegam para fazer lá a encomenda do corpo, que chegam para fazer lá o seu trabalho, estão fazendo o seu trabalho, na verdade, e a gente precisa respeitar, a gente tem que respeitar, a gente deve respeitar a posição dos outros, né? Mas a prece daquela pessoa, dos amigos, dos parentes, estão fazendo com sentimento. Eu não estou fazendo por qualquer um. Eu estou fazendo para aquele meu querido do qual eu estou me despedindo naquele momento. Eu não estou fazendo para qualquer um. Né? Então, com certeza, o meu sentimento é grande, o meu sentimento é maior, o meu sentimento com o qual eu envolvo é grande também. Então, o que ele vem colocando para a gente do que as manifestações do culto mais pomposo. Não é, contudo, conveniente nos entregarmos desmedidamente à dor da separação. As saudades da partida são, de certo, legítimas, e as lágrimas sinceras são sagradas. Mas quando demasiado violentas, estas saudades entristecem e desanimam aquele que é objeto, e muitas vezes testemunha delas. Em vez de lhe facilitarem o voo para o espaço, retém-nos nos lugares onde sofreu e aonde ainda estão sofrendo aqueles que lhe são caros. Novamente, é a nossa postura diante desse momento. Né? Pergunta-se às vezes o que se deve pensar das mortes prematuras, das mortes acidentais, das catástrofes que de um golpe destroem numerosas existências humanas. Como conciliar esses fatos com a ideia de plano, de providência, de harmonia universal?
e que se deixa voluntariamente a vida por um ato de desespero, o que sucede? Qual é a sorte dos suicidas? E ele responde para a gente: as existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos. Quando em consequência de hábitos desregrados, se gastar os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer, numa existência mais curta, o lapso de tempo que a existência precedente deveria ter sido normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos, que devem dar essa reparação, se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem uma morte trágica, as consequências dos atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para as existências melhores. A gente chega à conclusão que não existe ninguém no lugar errado. Se as pessoas desencarnam por um determinado acidente, é porque naquele momento elas precisavam desencarnar daquela forma. Se ela não tiver que desencarnar daquela forma, ela não vai estar ali. E se ela estiver ali e não tiver que desencarnar, ela não vai desencarnar. Ultimamente, a gente tem visto, exatamente, Aline, já está no planejamento. A gente tem presenciado inúmeras catástrofes com mortes coletivas, com desencarnes coletivos. Mas há pouco tempo, eu tenho, não sei quanto tempo tem, já não me lembro, logo depois daquele acidente do voo da Air France, daquele voo que é para Paris da Air France, que caiu lá no Oceano Atlântico, um pouco depois um outro avião também caiu, né? E quase todas as pessoas morreram. A única pessoa que se salvou foi uma criança, foi uma menina de 11, 12 anos, uma adolescente, e estava lá no avião junto com todo mundo. Quantas pessoas que teriam que embarcar naquele voo da Air France não embarcaram? Porque estavam com o passaporte vencido, porque perderam, porque não chegaram, porque ficaram em engarrafamento, né? Não embarcaram. Quantas pessoas que não iriam viajar naquele voo, que não iriam embarcar naquele voo, que teve, eu lembro que eu li isso logo depois num jornal, numa revista, que tiveram a passagem remarcadas, fizeram remarcações sucessivas das suas passagens aéreas, até que conseguiram remarcar para aquele voo lá, né? Aquele voo da Air France. Quantas pessoas tiveram? Então, se não está no teu momento, se não está no teu planejamento, não vai acontecer. Agora, se estiver no seu planejamento, vai. Né? Vai acontecer naquele momento, porque chegou o momento de você se ressarcir com a lei divina. A gente tem atenuantes nessa lei divina, mas aquilo que eu tenho que me ressarcir, eu preciso me ressarcir. Né? Então, é a minha confiança na lei acima de tudo. Acima de qualquer coisa, é a minha confiança na lei. Né? Então, não tem, se não chegar, se não for o meu momento, eu não vou. Se for o meu momento, eu vou, onde quer que eu esteja, que eu possa ir. Certo? Bom, mais adiante ele começa assim: quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os imerge é profunda, penosa, dolorosa. A angústia os agrilhoa e segue até a sua reencarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta enferma à terra, estando no suicida em toda a sua força a vida, o ato brutal e que a despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Né? Porque ele está dando cabo da vida dele. A ninguém é dado o direito de retirar a sua vida. Né? A vida é um dom de Deus. E só ele, diante da nossa programação reencarnatória, coloca lá o ponto final. Olha, não, é o seu momento, é a sua hora, é o seu planejamento. Né? Então ele vai chegar lá, é o seu planejamento.
Então é claro que se ele dá cabo, né, dessa existência, porque razões que não compete a gente dizer se são razões são válidas ou inválidas, cada um sabe da sua dor, cada um sabe do seu momento, cada um sabe da maneira como resiste, às adversidades da vida. A gente só sabe como resiste às adversidades da vida no momento em que a gente vivencia essas adversidades. Eu posso conhecer, eu posso ter conhecimento, eu posso ter esclarecimento, eu posso dizer que eu vou agir de um jeito, que eu vou agir de outro jeito, mas a gente nunca esqueça que nós estamos falando em tese. Nós não estamos falando durante a vivência, durante a experiência. Né? Então a gente não pode apontar o dedo e dizer, mas fulano tinha conhecimento da doutrina espírita, fulano tinha conhecimento da consequência do seu ato, fulano sabia. A gente não pode apontar o dedo e dizer, porque você não sabe como é que esse fulano, né, as angústias, as dores, né, que ele estava passando e como ele conseguiu resistir àquilo ou não. A gente não pode dizer que fulano tem que resistir. A gente deve resistir, né? Mas eu não sei como é que eu vou resistir. Eu não sei como é que é a situação pela qual a pessoa está falando. Então, a gente não pode apontar o dedo. Certamente, ele vai colher as consequências desse seu ato, né? Com a misericórdia divina, mas ele vai ter que ressarcir diante da lei divina sobre esse ato. Agora, que não seja o nosso dedo a apontar, que não seja o nosso dedo a cobrar essa atitude. Porque a consciência dele irá mostrar a atitude que ele tomou. Né? Porque eu não estou no lugar para saber se eu resisto ou se eu não resisto. Eu não estou. Eu só posso falar daquilo que eu vivencio, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu passei. Eu não posso falar daquilo que qualquer outra pessoa, que o França, Linamil, Marcos Paula, Mana, Aline, Júnior, Vitor, Triângulo, Luiz ou Sandra. Eu não posso falar da dor de ninguém. Eu posso falar da minha dor. Eu posso falar daquilo que eu acho que eu sou capaz de fazer ou não fazer. Né? Diante daquilo que eu já experimentei. Porque aquilo que eu ainda não vivenciei, eu não sei como vai ser. Né? Mas eu posso falar diante daquilo que eu já vivenciei. Já passei por essa situação e consegui me comportar desse jeito. Que bom para mim. Passei por essa situação e não consegui, fiz tudo errado. Né? Eu não tenho um dedo me apontando que eu fiz errado. Que isso que eu fiz errado sirva de exemplo para mim, de material para mim, para que eu possa refletir, para que outra vez que eu possa vivenciar isso, eu possa me conduzir de uma maneira diferente. Né? Então aquilo que ele fez e deu cabo da vida dele, como é que ele fez, é uma questão que vai ser resolvida entre ele e Deus. Não é nosso dever, nem nosso direito, nem nosso papel, né? Como é, assim, é colocar aquilo que ele deveria ter feito. Né? Não é nosso papel fazer isso. Nosso papel é rezar para que esse irmão tenha tranquilidade, que ele tenha equilíbrio, que ele possa se dar conta daquilo que ele fez e que ele possa, amparado pelos espíritos amigos, né, reprogramar as suas existências de modo que ele possa se ressarcir diante da lei divina. Nada mais, apenas isso. Certo? Aí ele diz assim, ele continua assim: o suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas, mas vai, ao contrário, encontrar-se em face de sua consciência, na qual ficou gravada para todo sempre a recordação lamentável da sua deserção do combate da vida. Né? Quem estuda terça-feira aqui na Sala Espírita do Net Brasil a Memória do Suicida, lá com o Mário Coelho, né? A gente pode ver isso de mais perto, analisar isso de uma forma mais detalhada, como o Mário detalha, né, para a gente. Né? Então é um convite para a gente estudar Memória do Suicida com o Mário Coelho às terças-feiras, aqui às 9h30, né, Amanda? 9h30 da noite que começa? 21h30? Isso, é um convite, né? Então, quando ele coloca aqui, a consciência dele está gravada lá na consciência. Então é ele que vai ter que dar conta com a consciência dele. Pronto, acabou, não tem mais nada.
Aí ele diz assim: a prova mais dura, o sofrimento cruel que haja na terra, é preferível à recriminação perpétua da alma, a vergonha de já não se poder prezar, né? Mas se prezar. E continua: a destruição violenta de recursos físicos que podiam ser-lhes úteis ainda e até fecundos, não livra o suicida das provações às quais quis fugir, porque lhe será necessário reatar a cadeia quebrada das suas existências e com ela tornar a achar a série inevitável das provas agravadas por atos e consequências que ele mesmo causou. É a lei de ação e reação, que é lei divina, né? É lei divina, a lei de ação e reação é lei divina. Então ele vai ter que dar conta disso, ele vai se preparar, ele vai ter o amparo, ele vai ter a ajuda para ele se preparar, para ele poder se ressarcir diante disso. E ele continua: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana, as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. A vida, resultado de um passado completo, instrumento de futuro, é para cada um de nós o que deve ser na balança infalível do destino. Aceitemos com coragem as vicissitudes, que são outros tantos remédios para as nossas imperfeições. E saibamos esperar com paciência a hora fixada pela lei equitativa para termo da nossa permanência na Terra. Olha que coisa bonita. Aceitemos com coragem as vicissitudes, que são outros tantos remédios para as nossas imperfeições. Vamos encarar as nossas dificuldades, a nossa dor, né, como remédio para a gente, para o nosso espírito. Não é outra coisa. E vamos condicionar, vamos colocar lá no departamento da nossa alma e repetir todo dia para a gente: não estou desamparada. Não sou um espírito desamparado. Eu sou um espírito protegido por Deus. Eu sou filho de Deus. Eu fui criado por Deus. E não há pai que me coloque numa situação com a qual eu não precise vivenciar, né? Repitamos isso todas as vezes para a gente, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de angústia. Sou filho de Deus. Sou um espírito eterno. Estou amparado. Não existe, Jesus, gente, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ama teu Deus acima de todas as coisas. Confia no teu Deus. Confia nesses amigos espirituais que estão ao teu lado, te ajudando, te orientando. Ninguém está abandonado. E as dificuldades que a gente passa, sejam dificuldades de ordem material, de ordem econômica, de ordem emocional, seja de qual for, que a gente aprenda a se perguntar: o que Deus quer de mim nesse momento? O que Ele está querendo que eu aprenda? O que eu preciso aprender com isso que eu estou passando? Qual é essa lição? Por que eu estou passando por isso? Né? E que a gente possa aprender na confiança de que a gente está amparado. Certo? E aí continua a Denis aqui para a gente assim: o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma, para nos prepararmos com proveito para a vida do além. É preciso não somente estarmos convencidos da sua realidade, mas também lhe compreender as leis, ver como o pensamento e as vantagens e as consequências dos nossos esforços para o ideal moral. Os nossos estudos psíquicos, as relações estabelecidas durante a vida com o mundo invisível, as nossas aspirações às formas de existência mais elevadas, desenvolvem as nossas faculdades latentes. E quando chega a hora definitiva, como se encontra já em parte efetuada a separação do corpo, a perturbação não dura. Ou seja, aprenda, estude, se esclareça, pense, né? Reflita, reanalise, se conheça. Ou seja, faça isso tudo, né? Se prepare para isso
Prepare a tua bagagem. Veja o que você tem na tua bagagem, o que você está levando, o que você pode fazer. Né? Procure saber disso tudo. Né? Que certamente você vai se preparar. É como um aluno se prepara para uma prova. Qual a diferença entre um aluno que chega para fazer uma prova e se encontra totalmente despreparado, que não estudou, que não quis saber de nada, e aquele que estudou todo dia, que tirou dúvidas, que exercitou? Ele vai lidar com essa prova de uma forma melhor. Ele está detendo aquele conhecimento. Sim, Aline, muito bem lembrado. São contados por André, esses casos são contados por André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. Sabe? Então que a gente se prepare, que a gente se estude para isso. Não é verdade? Ele continua assim: o espírito reconhece quase logo tudo que vê. Tudo que vê lhe é familiar. Adapta sem esforço e sem emoção às condições do novo meio. Quando se aproxima a hora derradeira, os moribundos entram muitas vezes na posse dos seus sentidos psíquicos e percebem os seres e as coisas do invisível. Numerosos são os exemplos. Apresentamos alguns extraídos das investigações feitas pelo Sr. Ernesto Bozano, cujos resultados foram publicados pelos Anais das Ciências Psíquicas em março de 1906. E a gente não vê isso, às vezes a gente vê os nossos queridos, assim, já perto do momento da desencarnação, mas, meu pai está ali, minha mãe, etc. e tal. É natural que isso aconteça, né? E aí ele coloca para a gente vamos ver aqui dois casos. É quem está quase morrendo, Sandra, que está assim, em condições quase que de desencarnar, né? Que está lá quase sem condições de sobrevivência. Né? Aí ele coloca o primeiro caso. Na vida do reverendo Dwight Moody, fervoroso propagandista evangélico nos Estados Unidos, escrita por seu filho, encontra-se a seguinte narrativa dos seus limites momentos. Ouviram-no de repente murmurar: a terra afasta-se, o céu abre-se diante de mim. Passei os seus últimos limites. Não me chameis outra vez. Tudo isto é belo, dir-se-ia um rosto. Dir-se-ia uma visão de êxtase. Se isto é a morte, como é suave. Seu rosto reanimou-se, e com uma expressão de alegre enlevo, Dwight, Irene, veja as crianças, fazia alusão a 2 dos seus netos que tinham morrido. Depois, voltando-se para sua mulher, disse-lhe: tu foste sempre uma boa companheira para mim. Depois dessas palavras, perdeu os sentidos. Né? Ele estava conseguindo perceber a mudança de plano que estava acontecendo, a mudança que ele estava ultrapassando naquele momento, e os seus netos que já haviam desencarnado. Né? O segundo caso, do Sr. Alfred Summerlee, né? Da página 50 e 51 da sua obra, Algumas Reminiscências, conta do seguinte modo os últimos momentos de sua mulher. Alguns momentos antes da sua morte, os olhos se lhe fixaram em alguma coisa que pareceu enchê-los de viva e agradável surpresa. Então disse: como? Estão aqui minha irmã Carlota, minha mãe, meu pai, meu irmão João, minha irmã Maria. Agora trazem-me também Bessie Heap. Estão todos aqui. Oh, como isto é belo, como isto é belo. Não estás vendo? Não, minha querida, respondi, e muito sinto. Então, não os pode ver, repetiu a doente com surpresa. Não obstante, todos estão aqui, vieram para me levar com eles. Uma parte da nossa família já atravessou o grande mar e não tardaremos a achar-nos todos reunidos na nova mansão celeste. Acrescentarei que Bessie Heap tinha sido uma criada muito fiel, muito afeiçoada à nossa família e que sempre tivera por minha mulher particular estima. Depois dessa visão estática, a doente fixou algum tempo como exausta, finalmente voltando fixamente a vista para o céu e erguendo-se os braços expirou. Quer dizer, ele vai colocando aqui, ele vai relatando outros casos de pessoas que estavam prestes a morrer, o que essas pessoas relataram
no momento do seu desencarne. Né? Então que a gente possa, a gente está assim em cima da hora, o Céu deve estar entrando aí, que a gente possa, obrigada Aline, obrigada pela sua presença, que a gente possa entender a morte não como uma separação, né? E pode ser lugar comum a gente dizer isso, mas que a gente possa realmente vivenciar isso na nossa alma. Não é uma separação, não é um adeus, né? É um até logo. Há de chegar um momento em que a gente vai se reencontrar. E que esses queridos não estão longe de nós. Eles estão ao nosso lado, acompanhando a gente, né? São esses amigos espirituais, esses queridos são amigos espirituais que nos ajudam a vencer as dificuldades aqui do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas que a gente se prepare para agradecer a eles tudo aquilo que fizeram em forma de pensamento, de amor, de pensamentos edificantes, de preces, né? Das nossas orações, de fortalecimento para esses queridos, que a gente leve até eles o nosso agradecimento sincero, o nosso fortalecimento, dizer, olha só, eu estou aqui, você construiu em mim alguma coisa, você me ajudou na construção desse ser que eu sou, acertando as minhas arestas de espírito, espírito eterno, né? Então, que a gente possa ter por eles esse pensamento de agradecimento, né? Agradecimento, de carinho e de amor. Ok, gente? É o que a gente tinha a trazer na tarde e noite de hoje sobre a morte. Não, Nina, por mim não, tudo tranquilo. Tá? Vamos fazer então a nossa prece. Alguém deseja fazer a prece para a gente encerrar assim, que o céu já deve estar quase entrando? Não? Ninguém. Então vamos lá fazer a nossa prece de agradecimento, gente, pela possibilidade de estudar. Estudar é tão bom, né? Estudar é tão gostoso, uma coisa tão boa. Então vamos agradecer a Deus, né? Elevando os nossos pensamentos a Deus, elevando os nossos pensamentos a Cristo. Agradecer a esse espírito amigo que é Leon Denis, né? Que nos ajuda a compreender de uma forma tão bonita, como é que se diz? Tão bonita esse conhecimento, ele traz para a gente, né, esses conceitos, analisando o nosso comportamento de uma forma tão bonita, né, tão poética, tão suave. Né? Então vamos agradecer. Pai de infinita misericórdia, Pai bom, Pai de justiça, mais uma vez te agradecemos, Mestre querido, a oportunidade de estudar, a oportunidade de ler, a oportunidade de entender, Senhor, as questões da doutrina espírita, as questões do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa existência, as dificuldades pelas quais nós passamos, né? Que nós possamos entender e sempre, Senhor, ultrapassar essas dificuldades, não com a dor, mas com um sorriso e agradecendo a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do reconhecimento, a oportunidade do dizer obrigada, Pai, pelo amparo que recebi. Obrigada, Pai, por mais um obstáculo que foi vencido. Que a Tua paz se faça sentir em nossos corações, que faça sentir no coração de todos os amigos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, neste fim de tarde, início de noite, por esse ambiente que nos favorece estudar a doutrina espírita, por esta sala, por todos os trabalhos da divulgação doutrinária existentes nessa ferramenta que a tecnologia nos favorece. Que seja em teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Carre Barchuto, o patrono do nosso trabalho, o coordenador do nosso trabalho, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que te agradecemos mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pela oportunidade do esclarecimento.